O acordo do arcanjo. Dizem que o diabo está nos detalhes, mas a verdade é que ele está no desespero. É no silêncio que se segue a última porta fechada. Na frieza do telefone mudo que ele faz, sua melhor oferta. Eu me chamo Elias e conheci esse silêncio. Minha filha morria em uma cama. De hospital, vítima de uma doença que os médicos chamavam de incurável e a ciência de estatística. Eu rezei a um Deus que parecia ter tirado férias prolongadas, e em resposta só recebi o eco de minhas próprias súplicas. Foi então que ele apareceu, não com chifres e enxofre, mas como um homem de negócios, em um terno impecável com um sorriso que era pura eficiência. Ele não me ofereceu o mundo, ele me ofereceu uma única coisa, a vida da minha filha. O preço era o de sempre, um ativo intangível que eu mal usava. Minha alma. O contrato era simples, claro, sem letras miúdas. E na pressa de um pai que via a luz de seu mundo se apagar, eu assinei. E no instante seguinte, o telefone tocou. Era o hospital. O milagre havia acontecido. Minha filha estava curada. E eu senti uma alegria tão pura que por um momento esqueci que ela já não me pertencia. Os anos que se seguiram foram os mais felizes da minha vida. Eu vi minha filha crescer, sorrir, se formar. Mas eu vivia com uma sombra sobre meus ombros, a consciência de uma dívida que um dia seria cobrada. E a cobrança veio em uma noite de tempestade. O homem de negócios retornou, não mais sorridente. Agora ele era apenas o cobrador, e atrás dele a realidade parecia se rasgar, revelando uma escuridão faminta. Eu estava pronto para apagar meu corpo. Tremia, mas meu coração estava em paz. Eu havia comprado 18 anos de felicidade para minha filha, e isso bastava. Mas quando o demônio estendeu a mão para me levar, uma luz impossível inundou o quarto. Uma luz que não era quente, mas fria e cortante como a lâmina de uma espada. E no centro dela, uma figura se materializou. Um ser de beleza terrível e simetria perfeita, cujas asas pareciam tecidas da própria noite estrelada. Ele não olhou para mim, olhou para o demônio, e sua voz não era um som, mas uma ordem que vibrava no ar. Este ativo está sob nova gerência, disse o anjo. O demônio recuou não com medo, mas com a frustração de um negociador que foi enganado. Ele assinou o contrato. Arcanjo Miguel, sibilou o demônio. A alma é minha por direito. O anjo Miguel finalmente se virou para mim, e em seus olhos eu não vi compaixão ou misericórdia. Eu vi a frieza de um general avaliando um recurso. O contrato é válido, disse o anjo com sua voz de comando. Mas você se esqueceu da cláusula de propriedade primordial. Toda alma é cunhada no céu e, portanto, permanece como propriedade intelectual do Criador. O inferno pode alugar, pode usar, mas não pode possuir em perpetuidade se o proprietário original reivindicar o ativo. O demônio desapareceu em uma explosão de fúria silenciosa e eu caí de joelhos, chorando de alívio. Eu estava salvo. Deus havia me perdoado, mas o arcanjo se aproximou e o alívio se transformou em gelo. Você não foi perdoado, disse ele. Você foi recomprado. Sua dívida com o inferno foi paga, mas agora você tem uma dívida conosco. Miguel tocou minha testa e o mundo se encheu de luz. Eu vi a guerra silenciosa e eterna travada nas frestas da realidade. Eu vi as almas não como tesouros a serem salvos, mas como território a ser conquistado, recursos em uma disputa cósmica. Sua alma está manchada, explicou o arcanjo. Ela não pode mais entrar no céu, mas ela ainda é útil. Você agora é um de nós, um agente de campo. Você conhece o inimigo, você entende seus métodos, você caçará para nós, você recuperará os ativos que eles roubaram. Ele me deu uma escolha que não era uma escolha. Eu poderia recusar e ser entregue de volta ao demônio, ou aceitar e me tornar um soldado na guerra de Deus. Eu olhei pela janela
e vi a luz acesa no quarto da minha filha, e entendi que nunca estive tão longe dela. Eu fui salvo do inferno, apenas para me tornar um de seus carcereiros. Eu não sou mais um pai, um homem. Eu sou uma arma na mão de um Deus que não perdoa dívidas, apenas as refinancia. A lição deixada por esta história é que no grande jogo entre o céu e o inferno, uma alma humana não é um prêmio a ser ganho, mas uma peça a ser usada. E a salvação, às vezes, é apenas uma mudança de mestre. Ouve-se o som etéreo e assustador de asas se abrindo no escuro. Agradeço a sua companhia nesta jornada entre a danação e a dívida. Se esta crônica renegociou sua visão da fé, clique em gostei para validar este relato. Inscreva-se e compartilhe para que mais almas se juntem ao nosso regimento. Nos encontraremos na próxima transação, nas sombras onde os anjos e os demônios fazem seus negócios.